Recording in progress. Bom, pessoal, boa noite. Hoje, na nossa última aula, o que a gente viu e começou a ver? A gente começou a ver a questão de JavaScript. Hoje a gente também vai dar, né, uma continuidade no JavaScript, só que a gente já vai introduzir o React, tá? E o que é o React? Boa noite, Lisane. Né? O que é o React? Né, justamente o framework para a gente construir as nossas aplicações. Né? O HTML, o CSS, o JavaScript, né, é base, ele serve de base para a gente construir as nossas aplicações. Tá? Só que o framework que a gente vai trabalhar mesmo, que a gente vai desenvolver, né, a nossa mini aplicação, vai ser o React JS. Tá? Não é hora de falar dele agora, a gente vai continuar lá com o JavaScript, né? E deixa eu compartilhar a tela aqui. W364/JS. É lógico, como eu disse para vocês, a gente não vai ler toda a Bíblia, né? Para a gente começar a brincar, a gente vai ver algumas coisas importantes aqui no JavaScript, que eu julgo importante, para a gente continuar, né, para a gente ir para o próximo passo, que o nosso próximo passo é a aplicação em React. Tá? Todo mundo vendo a tela aí? Sim, eu Sim. acho, não sei. Muito bem. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Quem é vivo sempre parece. Beleza. Design, sim. Apareceu. Então, quando eu digo que a gente não vai ler a Bíblia para mim é isso aqui, ó. Blá, 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 blá. Tudo isso que vocês estão vendo aí é JavaScript. Tá? Tudo isso é JavaScript. O JavaScript, ele em 1997, que já faz um tempinho, né, eu comprei a primeira versão desse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Eu acho que nem tem mais. Eu acho que... Não sei se é assim, ou era o Black Book. Eu acho que era o Black Book. Esse aqui está na segunda edição ou não é esse? Ah, esse... eu acho que é esse. Eu não sei se é o mesmo da época. Né? Então, notem o seguinte. Eu comprei esse livro em 1997. Ele já era grande. Ele já era, né, 2 vezes o tamanho de uma Bíblia. Né? Ele sempre foi preto, assim, capa preta, né? Não era essa capa aqui, né? Mas ele já era muito grande. Né? Então, e olhem o que deve ter evoluído o JavaScript de hoje para daquela época para cá. Mas beleza. Nós paramos, acho que por aqui, em variáveis. O que a gente vai começar a ver hoje, que é o que eu disse para vocês, é a parte que eu julgo mais importante para a gente olhar para uma aplicação em React e ver, isso aqui é isso, né? Beleza, isso daqui, né? O tratamento em JavaScript é assim, e aqui eu vou fazer assim, né? Porque React é JavaScript, tá? A linguagem, o framework React é puro JavaScript. E aí tem, né, umas características que você usa lá no React, que se você não souber JavaScript, você simplesmente não anda. Né? Então,
umas coisas interessantes que a gente tem que saber, definição, a gente parou, acho que a gente viu o comentário, né? Variáveis, tem 4 maneiras de você declarar uma variável em JavaScript. Exatamente 4 maneiras, né? A primeira maneira é usando var, a segunda maneira é usando let, e a terceira maneira usando const, e a última maneira é usando nada. Sabe o que é nada? Nada. Subiu o barulho? Pode me ajudar aqui. Vou pegar o Buda aqui. O Buda, que na verdade é o Ió, tá? O Ió é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, então? O que vocês estão enxergando aí? Uma tela mostrando um mapa. Uma tela, Uma uma pessoa tela dele. mostrando o mapa. Né? Bem pequenininho ali, porque sou eu, né? Antes de a gente continuar mostrando variável, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Tá todo mundo... Só parei aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui, que é uma tela mostrando o mapa mundi. Ok. Existem variáveis. Todo mundo já escutou ou já sabe o significado da palavra escopo? Sim ou não? Dá para vocês verem o que é isso aqui? Um soldadinho, né? Beleza? Escopo é o seguinte, eu posso definir variáveis, e aí é a definição das 4 maneiras que nós vamos definir variáveis, né, usando var, usando let, usando const, usando nada. Isso não interessa para a gente agora, porque a gente está iniciando. A gente vai usar a variável, né? Por quê? Porque variável é importante, porque ela armazena valores, né? Valores que eu vou precisar em um determinado cálculo, e assim sucessivamente. Ok. Mas eu preciso saber uma coisa muito mais importante do que como eu vou definir as variáveis nesse momento. E qual é essa coisa? Essa coisa é o seguinte, definir o escopo da variável. Né? Se eu coloco essa variável aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma variável, tá? Esse soldadinho é uma variável, ele está aqui dentro. Tá? Ele está aqui no escopo, deixa eu virar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, então? Ele está aqui dentro do Brasil. Estão vendo quem está dentro do Brasil? Então, se eu crio uma variável dentro do Brasil, tá? Vou fazer assim. Essa variável só existe no Brasil. Se eu perguntar por essa variável, por esse soldadinho na África, no continente africano, ele não existe. Se eu perguntar nos Estados Unidos, ele não existe. Ele só existe no Brasil. Então, isso daqui é uma variável que a gente pode chamar de local. É uma variável que só existe aqui no Brasil. Acabou. Tá? Ah, e aí o termo global faz sentido agora. Não faz sentido? Imagina que criei uma variável global. Né? Ela existe em qualquer lugar do mapa. Né? Se você perguntar dessa variável aqui na Austrália, ela existe. Aqui na Rússia, ela existe. Né? Tem uma confusão lá na Rússia. Ela existe. Aqui na África, ela também existe. Aqui nos Estados Unidos, ela existe. Aqui no Canal do Panamá, ela existe. E aqui na América do Sul, ela também existe. Isso significa dizer que é uma variável global. Todo mundo entendeu? Beleza? Sim. Sim. Ok, muito bem. Eu vou compartilhar a tela de novo e aí a gente vai entender, né, como a gente cria uma variável em JavaScript. Willis? Pode falar. Oi. Não, o escopo, então, vai ser a abrangência que essa variável vai ter do sistema como um todo, não é isso? Perfeito, é exatamente isso.
Na verdade, imaginem que o sistema é o globo, então, se eu conseguir chamar essa variável de qualquer parte do globo, ela é global. Se eu consigo chamar uma variável somente na América do Sul, ela é local América do Sul. Acabou. É exatamente Ok, isso, é a abrangência dela. Legal, boa intervenção. obrigado. Então, as variáveis, eu defino variável var, let e const. Tá? A maneira antiga de você declarar a variável, e a gente não vai falar muito blá 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 agora sobre, só usa let e const, a gente não vai falar muito disso agora, né? A maneira antiga é var, eu não usar nada. Isso aqui eu estou criando variável. Né? Eu estou usando var, bem aqui. Ó. Var x igual a 5, var x igual a 6, posso criar var xy igual a 9, né? Ou posso não criar nada, né? Variável nada vai receber 90, tá? Eu posso ter isso aqui. Beleza? Tá? Essa é a maneira antiga. Por que é a maneira antiga? O JavaScript evoluiu. E aí, com essa evolução, que, como eu disse para vocês, isso tem a ver com o tratamento de memória e como o JavaScript funciona, como o comportamento do JavaScript funciona em cada memória, né, em cada ambiente. Tá? Esse tratamento foi melhorado, foi aprimorado, esse tratamento de memória, nas variáveis let e const. Então, a maioria dos programas novos, ou seja, de um desenvolvedor novo, talvez ele não saiba por que ele usa let ou por que ele usa const, né? A fundo, mas é por conta desse aprimoramento e uso de memória de um programa JavaScript rodar melhor, tá? Então, é por conta disso. A gente não vai entrar a fundo, como eu disse, nessa situação, mas é exatamente isso. E aqui ele fala, né? When user JavaScript var. Sempre a coisa boa que a gente tem que entender é o seguinte: sempre declare variável. Nunca use, né? Isso que eu acabei de usar bem aqui. Nunca usa variável nada. Tá? Por que nunca usa variável nada? Cara, o que a gente tem que ter noção é o seguinte: quando eu coloco um programa para rodar dentro do smartphone ou dentro da minha máquina, vocês acham que ele está consumindo o quê? Está consumindo memória de onde? Da máquina. Tá? Então, se eu tenho... imagina o seguinte, um programa eu escrevi... igual o Bart Simpson, eu escrevi milhões de variáveis no quadro. Cara, o meu programa ele está cheio. E não vai rodar direito, ele vai rodar lento. E lentidão todo mundo entende. Mas o que a gente entende quando o celular está lento? Cara, apaga alguma coisa que vai melhorar. É exatamente isso que a gente fala para qualquer pessoa leiga, inclusive. Legal? Isso. É o uso e o consumo e o tratamento dessa variável. Aí, aqui ele diz, a variável keyword é usada em todo o código JavaScript, foi usada em todos os códigos JavaScript de 1995 a 2015. Isso não tem nada a ver com a abrangência. Tá? Criei a variável no Código do Brasil. Isso vai ser no Código do Brasil. Por exemplo, as leis federais brasileiras só funcionam no Brasil. Né? Não existem até tratados globais que todo mundo tem que seguir, mas ela é local. Então, isso independe de como você criou a variável. Até 2015, todas as variáveis eram criadas como var. Em 2015, foi adicionado o let e o const. Tá? Você pode continuar usando o var ainda, só não é mais indicado. Tá? Aí, as regras gerais, todas as variáveis são declaradas como const. Uhum. E aí, esse nome const, isso é um parênteses, tá, galera? Na minha opinião, ele não foi muito bem dado. Mas vocês vão entender isso lá na frente, tá? Porque esse const
é constante. Então, e foi tratado let, né? Também posso criar as variáveis com o uso de let, né? Quando eu faço isso, eu já estou dizendo para o engine, ou seja, para a máquina que interpreta o JavaScript, que processa o JavaScript, que faz o JavaScript funcionar, que ele vai ter um tratamento melhor no consumo de memória daquele ambiente que eu estou rodando o meu programa, tá? Beleza, beleza, beleza. E que a álgebra aqui é simplesmente, né, o uso das variáveis e o data type, que é uma parte importante, né, que são os tipos de dados, e vocês terem noção de quais tipos de dados existem, né? Existe tipo de dado numérico, existe tipo de dado texto, existe tipo de dado data, existe tipo numérico inteiro, numérico de ponto flutuante, né? Então, esse tipo de... Bati aqui. Esse tipo de... Deixa eu só ajeitar aqui. Esse tipo de informação, vocês têm que saber. Qual é o tipo de dados que eu tenho que usar, eu tenho que trabalhar, né? Então, esse tipo de informação aqui, ó, é quantidade. Quantidade de alunos. Igual a... Existe 0,4 de quantidade de alunos? Não, não existe. Então, a coisa não é tão complexa assim, né? Mas você tem que entender o básico. Existe tipo inteiro, existe tipo de ponto flutuante, que no caso do pi, existe tipo texto. Acabou, né? E, indo um pouquinho mais além, o tipo de dado, data, ele é diferente. Não é nem texto, nem é, né, numérico. É um tipo de data, é um número, né, que foi feito, né, por matemáticos muito tempo lá atrás, para identificar uma data e hora específica no tempo, na linha do tempo global, tá? Então, tipos de dados, declarando aí, a declaração é sempre o nome da variável, né? A palavra reservada aqui identifica que eu estou criando a variável, o var ou let, tá? Você tem que colocar na frente com ponto e vírgula no final. E eu tenho o comando de assign, o comando de atribuição, a gente já viu aqui, né, sem saber que a gente estava fazendo um assign, uma atribuição a uma variável, que está fazendo aqui, né? Eu posso criar uma variável e atribuir um valor a ela, sem problema nenhum, tá? Só para ficar claro para vocês, eu estou passando aqui, mas no conteúdo do tutorial de JavaScript, essas partes que eu estou passando, que eu julgo relevantes, elas vão estar destacadas lá, tá? Que, por sinal, ninguém me deu feedback dos 2 primeiros materiais, né? Volto a dizer que o feedback de vocês é importante. Olha, essa parte aqui eu acho que poderia... Não ficou claro. Isso é muito importante para todo mundo, né? Para mim, para vocês, para quem está criando o curso, né? Para os alunos que virão, tá? Redeclarando variáveis, aritmética, exemplo, né? E aqui vai embora. Aqui, né, eu consigo identificar uma variável com dólar na frente, a gente não usa muito, mas é um nome válido, tá? Consigo colocar underscore na frente também, né? E por aí vai. Aí vem let, const, operadores, que são os operadores básicos, né? Ó, adição, subtração, multiplicação, exponenciação,
2 elevado a 3, isso é bacana. Divisão, o módulo, incremento e decremento. Ou seja, o que está aqui, né, são os operadores mais utilizados em qualquer, né, programa em JavaScript. Qualquer mesmo, pessoal. Esses operadores aqui são os operadores, né, que dominam aí qualquer resolução de qualquer coisa, né, das principais coisas em qualquer tipo de linguagem, tá? Aí tem umas, né, umas operações que você faz para minimizar a sua escrita, para minimizar teu código. Por exemplo, eu quero fazer uma operação de soma, x mais y, tá? Mas eu poderia fazer isso aqui, x mais igual a y, x menos igual a y, x asterístico igual a y. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Ah, mas por que eu uso assim o assado? Não vai dar o mesmo, tá? Só que enquanto a gente é programador, quando a gente começa a virar programador, a gente precisa de tempo, né? O tempo é nosso inimigo, então quanto mais rápido eu fizer as coisas, eu programar as coisas, melhor, tá legal? E isso vai ficar claro para qualquer desenvolvedor, tá? Isso aqui é básico e vai ficar claro para o desenvolvedor. Então, se vocês perceberem, eu dei menos do que aqui. É isso. São milissegundos de diferença que vão fazer a diferença lá na frente, tá? Deixa eu só testar aqui. Não dá para vocês testarem, só para vocês verem, né? Ó, se x mais igual, x mais igual a 500. Quando eu coloco assim, x mais igual a 5, eu estou dizendo que ele vai somar o conteúdo dele mesmo com 5. O conteúdo dele mesmo com 500. Tá? Então, se eu der run aqui, 515. Legal? E a mesma coisa se eu coloco, né, o sinal de multiplicação, qualquer um dos operadores básicos aí. 7.500. Eu multipliquei ele por ele mesmo. Assignment, né? Aritmética, assignment, tipo de dados, função. Aí a gente vai parar aqui em função, porque é algo que a gente já viu, né? O que é uma função? Não sei se vocês se lembram, mas, né, no nosso último HTML, a gente, né, escreveu a resposta de um clique. Vocês lembram disso? Escrevemos a resposta de um clique. Essa ação do clique chamou uma função. Chamou um conjunto, né, de declarações em uma determinada linguagem. É uma função. Ok? Então, se eu passar o mouse em cima, passar o mouse só faz sentido quando você está na frente do computador. Passei o mouse aqui em cima. Estão vendo aqui? Ele tem um comportamento. Se eu clicar aqui, ele vai ter outro comportamento. Ok? O passar o mouse não tem mais sentido aqui, né? Tá? Então, olha lá o que acontece. No clique, aliás, aqui não tem clique, né? É na execução direta, de quando você vai rodar aqui o teu programa, ele vai dizer que o elemento demo, que é esse cara aqui, ó, demo, o conteúdo dele HTML vai receber o resultado da função myFunction 4 e 3. Aí eu vou, o resultado da função 4 e 3, deixa eu diminuir aqui, uma coisa que, apesar do programa ser simples, é importantíssimo que vocês entendam, né, isso que a gente vai mostrar agora. Eu chamei a função, dei uma função, ela pode não ter parâmetro nenhum, tá certo? Ela não tem parâmetro nenhum. Ou ela pode ter N parâmetros.
Você me diz o que é parâmetro? São os valores que eu vou passar para dentro da função. Ok? Então, eu vou criar outro aqui, ó. Outro parágrafo aqui, vou chamar de resultado, tá bom? Vou colar aqui o que ele está fazendo. Não vou chamar o demo, vou chamar de resultado. O conteúdo HTML desse cara aqui vai ser uma função que eu vou fazer agora, tá? Exemplo de função, soma. Não, vou fazer exponenciação, né? Função potência. E eu vou dizer que 2. Tá? 2 elevado a 3. Eu quero que o resultado disso seja 2 elevado a 3. Lembra o seguinte, lá no início eu disse que o JavaScript é case sensitivo, então, né, ele vai fazer a diferença entre letras minúsculas e letras maiúsculas. Ok? Então, se eu executar isso aqui, adivinha o que vai acontecer? Nada. Né? Aconteceu um erro que não mostrou para o usuário, mas aconteceu um erro primeiro por quê? Resultado existe, mas exemplo, função potência, 2, 3, esse cara aqui não existe. A função, exemplo, função potência. Então, vamos fazer a função aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Aí uma coisa importante para todo mundo. Como é que eu construo, como é a norma para eu escrever uma função, tá? Vou usar a palavrinha reservada function, vou usar o nome da função, isso é uma função simples, tá? Os parâmetros, eu vou identificar aqui, ó, P1 e P2, eu poderia colocar parâmetro 1, parâmetro 2, tá? A gente usa pouquinho a letra P1 e P2 para escrever menos, a gente é preguiçoso, mas a gente tem que escrever menos, porém, dizendo o mínimo possível para que alguém entenda, tá? Mas quero escrever muito aqui. Também tem uma vertente de quanto mais escrever, fica claro para a pessoa que vai ler teu código. A gente não faz código para ser executado. Também para resolver problemas, a gente faz código para que outra pessoa leia o nosso código, tá? Então, o resultado, exemplo, função potência, parâmetro 1. Esse é um exemplo de Ctrl+C, Ctrl+V do bem, tá? Costumo falar isso. Retorne, parâmetro 1, parâmetro 2. Lembram o que é isso aí? Assignment operators, né? Operators. Uma Potência. exponenciação, potência, né? Que foi adicionada ao JavaScript na ES 2016, tá? Na especificação 2016 do JavaScript, é claro. Então, exemplo, função potência, parâmetro 1, parâmetro 2, o que ele vai receber aqui vai levar 2 à potência. O que a gente tem que entender, o que vocês têm que entender nesse exato momento agora, é o quê? Que esse valor aqui, respectivamente, vai ser atribuído para parâmetro 1. E esse 3 aqui, respectivamente, vai ser atribuído para parâmetro 2. E eu vou dar retorno nisso, tá? Então, executei. Olha o que aconteceu bonitinho. Qual é o resultado disso? 2 elevado à terceira potência. Ah, quero levar à quarta potência. Vou mudar aqui. Coloquei em execução. 16. Beleza? Simples assim. Ah, uma coisa muito, mas muito importante. Sempre uma função te retorna alguma coisa. Sempre. Tá? Uma função foi feita para retornar alguma coisa. Sempre. É uma ação e você dá um retorno. Ok? Então, sempre vai ter, em alguma função, esta palavrinha aqui reservada, return. Legal? Ok. Ok. Funções. Beleza. Aí a gente vai passar para objetos.
essa parte aqui de objetos, eventos, strings, a gente vai dar uma pulada aqui para arrays, né? É uma parte essencial, né? Para data, nem tanto. Data a gente vai aprender lá, mas a gente vai parar aqui, né, nesse material, aqui em array, né? E objetos e eventos, só para a gente saber, né, o que é um evento. Tá? Isso vai ser essencial para, né, nosso aprendizado em React. Né? Eu ia dizer vida boa, né, mas a gente não vai ter vida boa, né? Mas a gente vai melhorar a nossa aprendizagem sabendo o conceito de que é um objeto. O que é um objeto? Isso que eu estou segurando aqui é um objeto? Sim ou não? Sim. 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 Quem é esse objeto aqui? O mestre Yoda. Yoda. É o mestre Yoda, né? Só que esse mestre Yoda aqui está meio diferente, né? Vocês conseguem dizer o que está diferente desse mestre A Yoda? cor dele. Ele tá meio esverdeado? Parece que ele tá passando Sim, está mal. meio esverdeado e está meio o quê? Tem um zoom aqui na imagem. Eu acho Pra que... mim, Tá o quê? tá nada, porque eu não conheço esse mestre. Lisane, tu não conhece esse mestre? Ele tá o basicão, tá só... Eu não sou desse tempo aí, esse desenho, isso é um desenho animado? Nunca Ele ouvi tá falar gordo, do parece o mestre Yoda. Buda. Céu. Eu sou do tempo do mestre dos Céu. magos. Meu Deus. Muito bem, João. Ele está um pouquinho gordo, né? Ele está muito A parecido cabeça com o comeu demais? Buda. Ele meditou demais, na verdade. Então, o que acontece é o seguinte: o Yoda, né, o mestre Yoda, ele é um objeto, tá? E ele tem algumas características, tá certo? Qual é a característica dele? Olhando para a tela e olhando para o Yoda, ele tem nome? Sim ou não? Ele tem o que você falou? Tem nome. Nome, Ah, tá. Tem. tá? No caso de um carro, o carro tem modelo. O Yoda não tem modelo, né? Mas o Yoda tem, né? O que ele é? Qual é a profissão do mestre Yoda? Alguém sabe qual é a profissão do mestre Yoda? É um mestre Jedi. Ele é um mestre Jedi, então ele tem profissão. Vamos imaginar que tem profissão. Qual é o peso do mestre Yoda? Esse aqui está um pouquinho pesado, deve ter umas 400, 500 gramas, mas um carro, que no caso esse Fiat 500 aqui, tem 800... E a cor é verde. Isso. A cor do Yoda é verde, a cor do carro é branca. Beleza. Então, a gente já sabe que um objeto tem propriedades, certo? E aí, o que a gente chama de método? São as ações. Né? Eu sou um objeto? Sou. Eu tenho nome, eu tenho sexo, eu tenho orientação sexual, eu tenho, né, profissão, todas as propriedades. O que eu posso fazer? Eu posso dar aula, eu posso cantar, não posso cantar. Né? Eu posso correr. Então, é o que eu faço, são as minhas ações, é o verbo. Tá? Então, o Yoda, ele tem... Qual é além de dar conselhos que ele troca, né, o sujeito da frase, qual é uma coisa que o Yoda faz? Que é uma ação que ele faz. O que ele faz? Ele pode levitar? Quem viu o filme sabe que ele consegue levitar, que ele consegue mexer, né? Com o poder da mente, ele consegue mexer objetos. Então, é isso que Yoda faz. O que um carro faz? Ele pode ligar, ele pode ser dirigido, ele pode quebrar, ele pode parar, ele pode dar stop. Ok? Então, as ações de um objeto, né, são os métodos. Ok? Isso aqui é muito... É tudo que ele pode fazer, né, professor? É tudo que ele pode fazer.
todas as ações que podem ser feitas com aquele objeto. Legal? Então, a gente já percebeu que eu tenho N objetos e dentro da computação demorou-se a você entender, né, que tudo era objeto. Demorou para a gente perceber isso. Demorou, que eu digo, a orientação objeto começou a ser falada na década de 90, mas hoje ela não é mais falada porque ela já é realidade, ok? É aquela mesma coisa que a gente tem sobre, né, carro a álcool, carro a gasolina, carro elétrico, ou ter internet. Daqui a pouco todo mundo vai ter internet, né, de qualidade. Daqui a pouco, hoje, todo mundo já tem o smartphone. Logo lançaram os smartphones. Não vou ter smartphone. Cara, todo mundo tem smartphone, ok? Se você não é espião, né, da CIA ou da KGB ou de qualquer outro lugar da China, você tem um smartphone. Né? Que naqueles filmes a gente vê o cara usando um telefonezinho daquele pequenininho, Com sem Termux ou nada. sem Termux? Né? Tá? Então, tudo é objeto. Professor, objetos têm relação com classes? Sim, tem relação com classe. Né? A gente vai parar bem aqui para a gente explicar justamente essa classe. Vou parar bem aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui para a gente fazer esse exemplo aqui que a gente... Ok, objeto tem relação com classe. O que é classe? Quem perguntou aí foi o Gabriel. Gabriel, o que é classe? Tchu, tchu, tchu. Gabriel morreu. Brincadeira. É um modelo. Como seriam as coisas em comum em vários objetos? É um modelo. Beleza, vamos lá. O que é uma classe? O que é um objeto e o que é uma classe? O objeto, ele pertence a uma categoria, ok? A uma categoria de quê? Né? É uma categoria como diz o outro, de coisas. O que é um carro? O carro, se um carro pertencesse a uma categoria, ele ia pertencer à categoria dos seres humanos ou de veículos automotores? O que vocês acham? Bom, se ele fosse um Transformer, eu não sei, mas acho que é um veículo Veículos automotores. Pronto, perfeito. Se ele fosse um Transformer, ele seria um Autobot ou um... Qual é o nome do outro lá? Saiyajin. Saiyajin, não, está confundindo. Se ele fosse um Transformer, ele seria de outra categoria. Tá? Decepticon. Decepticon, muito bem. O Yoda, ele pertence à categoria dos seres humanos, dos seres Extraterrestre. extraterrestres, Intelectuais. Pronto. Então, todo mundo já percebeu, né, que a classe é justamente a categoria a qual o objeto pertence. Ok? Beleza. E o que é o objeto? O objeto é a materialização daquela classe. Né? Eu posso definir aqui, imagine o seguinte, outra maneira de você enxergar uma classe. Eu posso definir aqui uma classe, vou definir uma classe nova de veículos automotores. Eu sou projetista de carro, né, e eu vou definir uma classe nova. Então, deixa eu abrir aqui na tela aqui. Tem um filme que é antigo, mas eu gosto muito, que é esse aqui. A Ilha. Não sei se vai... Como é o nome do ator?
Ivan McGregor. Pronto. Esse cara. Um lancha. Mais um design. Tá aqui. Deu para mostrar, né? Eu acho que o Herbie é melhor. Pronto. Eu sou projetista, o Ivan McGregor faz. Esse filme é de ficção científica. Fica a dica aí para quem... É um filme antigo, mas é um filme muito bom, né? Não vou dizer o enredo do filme, né? Mas o Ivan McGregor é um projetista. Então, ele projeta veículos automotores, né? Só que navais, para, né? Uma lancha. Ele fez todo o projeto, então ele criou uma nova categoria, só que o objeto não existe ainda. Enquanto essa categoria, enquanto esse projeto não virar físico, realidade, esse objeto não existe. Ele é simplesmente uma classe. Ele é simplesmente um projeto. Vocês entenderam? Né? Então, se eu defino uma classe, eu defino uma categoria, eu faço um projeto de um veículo, faço um projeto de uma lancha, e essa lancha não vira realidade, ele não é um objeto. Tá? O objeto aí vou usar um termo técnico, é a instância, ou seja, a ocorrência, é a materialização daquele projeto, daquela classe. Certo? Deixa eu ver aqui o que tem. Então, é tudo aquilo que está materializado mesmo, né? Que é real mesmo, não é isso? Pronto, beleza. Aí, só que a gente entra num contraponto. A gente entra numa seguinte situação. E variável? E software? Software não é real. Software é real. Isso não é físico. Tá? Então, para eu definir uma variável, quando ele passa a criar uma variável, a definir uma variável, uma ocorrência de um objeto, ele é real. Tá? Ele só não é físico. Beleza? Então, ó, bem aqui. Esse exemplo não está legal. Deixa eu ver outro exemplo aqui bacana para vocês verem. João vídeo. João caiu, voltou. Vou trocar de internet aqui, então talvez dê uma falhada rapidinho, mas é rápido, tá? Nem tem um exemplo que eu queria passar para vocês, mas enfim. Depois eu te mostro. Aqui eu já estou definindo uma pessoa, né, o person, tá em inglês aí. E aí os atributos desse cara são atributos e propriedades, é a mesma coisa. Ele tem nome, ele tem last name, ele tem idade, ele tem cor dos olhos, ok? E aí simplesmente eu uso. Como é que eu acesso? Como é que eu acesso? Como é que eu acesso essa idade aqui? Tá? Aí a regra é o seguinte: nome do objeto, ponto a propriedade. Assim que eu vou ter acesso ao valor, tá? Aqui ele explica aqui, ó. Propriedade, valor, aí, ó, bem aqui, ó. Bem aqui.
Como é que eu faço para acessar as propriedades de um objeto? A maneira mais simples e a mais usual é essa daqui. Nome do objeto, ponto, property name. Ok? Essa é a maneira mais usual, mais, né, comum de você enxergar. Essa daqui você consegue fazer também, só que não é uma maneira mais comum de você ver num programa. Tá? Beleza. E o método, como eu disse, é a ação. Né? Olha aqui o exemplo desse cara aqui. Eu tenho o objeto pessoa, primeiro nome, último nome, o identificador e o full name. O full name é o método. Eu quero o nome e o último nome, separado por espaço. Isso é um método, é uma ação. Por que é importante isso para vocês? Porque tudo que vocês enxergarem lá no React vai ser ação. Tá? Ser action. Ok? Vai ser objeto, vai ser método, vai ser ação, vai ser propriedade, tudo, exatamente tudo. E lá tem algumas coisinhas a mais que nós vamos ver. Beleza, vamos aqui no evento. Evento também vocês já estão acostumados a ver. Né? Mesmo sem saber, vocês clicaram no botão. Mesmo sem saber, vocês digitaram no input field. Mesmo sem saber, vocês sabem que a página, né, HTML chega e carrega. Então, evento é tudo aquilo que pode acontecer. Ok? Com um carro, alguém pode bater o carro, uma pessoa, alguém pode tocar numa pessoa, né? Tudo isso são eventos. É tudo aquilo que pode acontecer com o objeto ou tudo aquilo que pode acontecer com o teu programa, tá? E aí vai a dica, tudo pode ser programado, tá? Olha aqui o que ele está dizendo exatamente aqui. HTML permite manipulação dos atributos, né, com código JavaScript. Manipulação, bora ver aqui. Só para vocês entenderem. O Google Translate é bom, mas, né, às vezes a tradução ao pé da letra atrapalha termos técnicos, tá? Mas olha lá. Essa tradução tá boa aqui, a gente vai ver, inclusive com a Lúcia na quinta-feira, o que ela traduziria disso e a diferença de um texto de um inglês de tradução, né, para o inglês técnico. HTML permite que atributos do manipulador de eventos, né, com código JavaScript sejam adicionados aos eventos HTML. Né? Eu traduziria assim: o HTML permite que você, né, consiga manipular através de atributos os eventos, né, com código JavaScript para você trabalhar com informação HTML. Então, não é a mesma tradução. E o que você tem que, enquanto desenvolvedor, você tem que entender, só isso, entender o significado, acabou, não precisa, quero traduzir ao pé da letra, não precisa disso. Ó, esse aqui nós já vimos muito, né? O on-click, o evento on-click. What time is this? The time is terça-feira, fevereiro, 2024. Beleza. Alguns eventos no HTML, um change, um click, um mouse over, um mouse out, um key down, um load, né? Isso aqui a gente vai trabalhar no React. Por quê? Um change, um click, um mouse over ou mouse out, a gente não usa muito mais, porque as aplicações nossas, elas são feitas para rodar tanto no browser, né, quanto para rodar nos aplicativos, para rodar no smartphone. Né? São web apps. Um keydown é importantíssimo, porque é quando o cara tecla, né, alguma coisa, seja no teclado aqui físico ou no teclado virtual, tá? JavaScript Event Handlers, aí tem
como diz o caboclo, uma porrada de eventos e vai embora. E o que eu queria mostrar para vocês antes da gente encerrar, e antes, né, a gente dar uma pitadazinha sobre React, né, que a gente vai ver na quinta, sobre array. Não, o que é importante, isso eu vou destacar muito no tutorial, o que é importante para o seu desenvolvimento em React. Né? É você entender de objeto, ter uma noção de conhecimento de eventos e entender de array. Tá? E aí você vai me perguntar, o que é array? Essas outras coisas aqui, tá? Só eu estou olhando aqui o conteúdo que a gente vai precisar em JavaScript, mas a gente vai olhar lá dentro do React. A gente não vai mais, entre aspas, perder tempo aqui. A gente vai usar conditions, né, os ifs, os laços. A gente vai usar lá dentro do React porque, cara, lá é JavaScript. Os maps, tá? O JSON, né, a gente vai mostrar lá, tá? O que a gente tem que ter noção aqui é array, que é justamente onde a gente vai mostrar agora. O que é um array? É um conjunto, né? É uma variável que permite que você agrupe vários valores, tá? Então, um array de estudantes. Uma sala de aula é um array de estudantes, concorda? Eu só tenho uma variável lá, um objeto lá, que é um objeto estudante, que é o aluno, né? E eu tenho vários alunos. Então, eu poderia dizer, em um exemplo de analogia, que uma sala de aula é um array de estudantes. Ponto. Tá? Por que usar um array? É porque é uma lista. Né? Você vai armazenar estudantes, você vai tirar, primeiro porque dentro de uma classe, dentro de uma sala de aula, né, você tem uma repetição de alunos. Né? Em vez de usar exatamente como está aqui no exemplo, car 1, car 2, car 3. Cara, eu não sei quantos alunos vão entrar na sala. Eu vou ficar criando variável aqui para o nome do aluno? Não existe isso. Tá? Então, pelo simples motivo que você não sabe a quantidade de pessoas que vão estar numa live, de pessoas que vão estar numa aula, numa classe, numa turma. Você não sabe. Então, você cria algo que é variável. Você cria uma array. Ok? São várias ocorrências de uma mesma coisa, que pode ter um elemento, não pode ter nenhum elemento, ou pode ter N elementos. Tá? Que é para isso que serve o array. Beleza. Então, só estou pegando um exemplo legal aqui. Tá? Esse aqui tá bom para te mostrar. A gente já mata alguns coelhos com 2 cajadadas. Seguinte, quantos elementos tem no array? Qual é o nome do array? Vocês estão vendo aí, né? Está grande, estão vendo. Qual é o nome do array? Carros. Eu vou portuguesar aqui enquanto vocês, né? O objeto carros, o array carros, né? Tem BMW. Um BMW já tem. Ferrari. Jeep e BMW. Tá? Ferrari, Jeep e BMW. Tá? Aí, o que tem aqui? Quantos elementos tem aqui no array? 3. Ok. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou executar, vai aparecer um... Meu Deus, não apareceu nada. Meio ponto para quem solucionar o mistério. Por que não apareceu nada? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4. Sem ninguém no chat. Carros,
Eu mudei o nome da array, né? Então, não tem mais o carro, tá? Qual é o primeiro que aparece? Ferrari. Então, uma coisa que vocês têm que ter noção agora é o seguinte: um array é um conjunto de elementos de alguma mesma coisa, aonde sempre a primeira posição é usado 0. 0, 1, 2. Então, aqui eu tenho a posição 0, aqui eu tenho a posição 1, ó, Jeep, e aqui eu tenho a posição 2. A posição 3 não existe. 3 é a quantidade de elementos. Eu sempre começo na posição 0, 0, 1, 2. Tanto que eu dei aqui 3 e ele deu undefined. Legal para todo mundo isso? Pronto. Né? Array como objetos. Isso aqui é legal. Antes de a gente encerrar. Esse aqui, depois a gente vai para o último. Quantos elementos eu preciso no objeto? Banana, laranja, maçã e manga. Isso. Quantos elementos tem aqui? 4. Como eu acesso? 0, 1, 2, 3. Tranquilo para todo mundo? Vou criar mais um objeto aqui. Vou colocar kiwi. Quantos elementos eu tenho aqui? 5. Como é que eu acesso? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 4. De 0 a 4. Beleza. Aí eu vou para o exemplo aqui, que é o nosso exemplo de hoje de encerramento, que é esse exemplo aqui, ó. Olha como a gente não precisa ler a Bíblia para saber o que a gente vai fazer, né? Se eu fosse ler se eu fosse usar uma forma organizada de leitura aqui desse tutorial, o for está aqui para baixo. É por isso que eu digo para vocês, a gente tem que ir praticando, 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 né? Mas praticando com um caminho, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Aquilo que é relevante a gente tem que usar. Então, eu tenho um exemplo aqui. Para que é esse exemplo aqui? Looping Array Elements. O que é um looping? Primeira coisa, o que é um looping? Muita gente eu sei que já sabe. O que é um loop? É uma, Né? Isso é um loop aqui. é uma lista não ordenada e ordenada. Não, isso é um looping? Não. O que é um looping? Uma repetição. Vocês nunca ouviram falar isso? Meu programa está em loop. É um laço de repetição. Isso aqui está em loop. Eu parei. Entendeu? Então, para eu poder acessar os elementos de um array, eu preciso de um loop. Eu preciso varrer o array. São dois tipos de lista, né? Uma ordenada e uma não ordenada. Mas isso aqui eu estou falando do HTML, tá? Não tem nada a ver com o for. A OL, que é ordenada, e a LI, que é essa daí, a não ordenada, não tem problema. Só está usando aqui a lista. Tá? Esse exemplo é importante. Na verdade, a ordenação a gente não faz na tela, né, no front-end, a gente faz volta ordenado para a gente. Tá? Mas legal tocar nesse assunto. Esse aqui é um objeto HTML, a gente vai usar isso lá na tela React, né? Isso é importante, tá? Eu vou dar um try of self aqui e vou, olha lá. Vamos brincar um pouquinho aqui com esse código. Eu tenho um array de frutas,
frutas, tá? Que se eu botar para executar o meu código agora, ele não vai mais funcionar, tá? Porque eu mexi aqui no objeto, frutas, frutas, tamanho do array, né? Tamanho do array, frutas.length, ou seja, a propriedade que a gente viu, que traz a quantidade, né? Se eu botar o programa para rodar, não vai funcionar, porque eu mudei aqui esse flen, né? Esse flen não existe Tem mais. que trocar os nomes que o senhor colocou, né? Perfeitamente. Perfeito. Aí, fruits, né? Tem frutas, Frutas. frutas. Beleza, acho que agora vai rodar. Mas antes que ele rode, a gente tem que entender o que está acontecendo. O for é uma estrutura de repetição que vai de um ponto a outro. O for, ele tem uma característica que ele é finita. Ele vai parar. E não precisa de condição. Tem que dizer, ó, você vai do 0 até o tamanho X. Que ele vai, nesse caso aqui, até o tamanho 4. Tá certo? Mas olha aí o interessante. Se ele for até o tamanho 4, e eu acessar o tamanho frutas, colchete 4, ele vai dar erro, correto? Então, ele não vai até o tamanho 4, ele vai até i menor que 4. Ou seja, ele vai fazer 0, ele vai fazer 1, ele vai fazer 2, ele vai fazer 3, que ele está na última posição. E vai mostrar, tá? E aí, o bacana de você usar o array é porque uma hora o camarada está trabalhando com 4 frutas, mas outra hora ele está trabalhando com 5 frutas, outra hora ele está trabalhando com 6 frutas. Entendeu? Então, é dinâmico. Tá? Então, grape, kiwi. Vou dar ranking, ok? E eu não precisei mexer nada, porque o meu programa já pega o laço, tá? Ó, banana, orange, apple, manga, uva, kiwi. Legal? Então, Então, o comando não precisa mais ser mexido, né? Porque ele já está lá não, certinho. ele já está lá certinho. Ele vai trabalhar de Se acordo, você quiser colocar mais fruta ou menos fruta, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Ele já está vai programadinho, não é isso? do mesmo jeito. Exatamente isso. Por que é importante que vocês tenham noção disso? Porque imagine, vocês vão fazer um programa onde o camarada vai consultar alguma coisa, www.google.com. Cara, a gente não sabe quanto é o resultado, quantas repetições, quantas ocorrências vão voltar da fruta. Do mesmo jeito que a gente não sabe quantas ocorrências vão voltar se eu perguntar aqui, né, qual o planeta do Ioda. Voltaram 138 mil resultados. O planeta do mestre Yoda é Dagobah. Tá? Então, por isso o uso de array, por isso o uso de elementos de objetos que você não sabe, né, qual é a quantidade exata. Tá? Então, é isso, por isso que é importante. E a estrutura de laço funciona exatamente para isso. Ele vai até onde existe informação. Tá? Legal, pessoal? Quem já aí quiser se adiantando, como diz o Caboclo, né, esse é o material que a gente vai ver a partir da aula que vem, tá? O nossa calculadora já vai ser React, sabe aquele problema que estava dando na API? Né? É um problema de JavaScript mesmo, a gente vai fazer ela funcionar aqui no React, já vai funcionar sem problema nenhum, tá? E aí, a principal coisa que a gente tem que entender e deixar isso como gancho para a aula seguinte é o que é o React.
Tá? What is React? Né? O React é uma biblioteca para construir interfaces para web e outras plataformas. Simples assim. Tá? É uma biblioteca, né, para você construir interface. Quando a gente fala interface, é o front-end. É para construir um restaurante. Tá certo? Para web e outras plataformas. Quando a gente fala de outras plataformas, é para cá. Tá? Então, esse guia aqui, eu gosto muito desses guias, né, tipo Tutorial Express, justamente eles te mostram, né, aquilo que é básico e aquilo para você construir, e o que é necessário para você construir grandes aplicações. Tá certo? E aí ele diz aqui que se você está interessado no React Native Express, né, ele tem outro tutorial sobre React Native Express. Nós vamos dar uma pitadinha no React Native, que é um tutorial na mesma linha, só que é para construção de aplicações, de apps. Né? Então, mas é a mesma coisa, né, do React, 90% do código é igual. Então, o nosso primeiro exemplo que a gente vai ver, iniciar na aula que vem, é exatamente esse cara aqui, tá? E aí a gente vai aprimorar o nosso JavaScript, né, ele vai evoluir aqui, já dentro de uma aplicação em React. Beleza? Que esse é a nossa última fronteira, é construir um front-end, ligar com o Node, fazer o Node, que é o back-end, conectar com o banco e, pum, mostrar uma tela. Mostrar uma tela com conexão no banco, né, indo e vindo a informação. Beleza, pessoal? Sucesso! Tranquilo, galera? Então, uma boa noite para todo mundo. Até quinta-feira. Quinta-feira, a previsão de entrada é 7h30, 19h30. Tá? Mas certo é que a nossa professora, a Lúcia, vai entrar com a gente 8h30. Beleza? Beleza. Enquanto true, há esperança. Tá? Grande abraço, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.